Tcharam, vamos nós gravar mais uma pequena insanidade aqui. Bom, vamos ver se pelo menos aqui a gente consegue uma condição de luz e de áudio um pouquinho melhor. René de Paulo Júnior falando. Eu quero compartilhar com vocês hoje aqui uma tese muito pessoal, na verdade pessoal até demais, que eu já em inúmeras ocasiões, em palestras, em debates, né, sei lá, eu já coloquei essa história na roda. E a história é a seguinte: é a minha tese pessoal porque que o Orkut fez e faz e, né, talvez continue fazendo tanto sucesso, tá? Então vamos, não é nada acadêmico, não tem a garantia de nada, né? Vou botar um disclaimer aqui, né? Use com moderação, use com discrição. Na verdade é só um conjunto de ideias que para mim fazem sentido, né? E que estão bastante baseadas em experiência pessoal, experiência profissional. Então vamos ver se faz sentido para vocês. Vamos ver se eu consigo contar essa história. E, em primeiro lugar, quem fez o Orkut? Um cara chamado Orkut, né? Foi um projeto do Google? Originalmente não, né? O projeto de um profissional do Google que nas horas vagas teve uma ideia e fez ali o Orkut. Muito bem. Alguém brifou esse cara? Alguém fez um escopo? Alguém desenhou? Alguém fez uma arquitetura da informação? Não, provavelmente acho que o cara fez isso da cachola dele, né? E aqui começa a coisa interessante. Por que o Orkut tem esse nome engraçado? Por que o nome dele é diferente, né? Aliás, o sobrenome dele é impronunciável, né? Porque o Orkut é turco, é um desenvolvedor de origem turca, né? E na hora em que ele desenhou alguma coisa da cachola dele, ele desenhou a partir de sua cachola turca, tá? Para exemplificar um pouco, né, vamos imaginar aqui que de repente eu tivesse aqui, sei lá, 20 pessoas na minha frente e eu falei: gente, é o seguinte, vou levar vocês todos para um lugar que é o paraíso. Vai ficar todo mundo muito feliz, né? Ficar todo mundo contente pra caramba. Pô, que bárbaro, né? Sempre sonhei com isso e tal. Então tá bom, então desenha aí um paraíso. Se fosse o Pica-Pau, o paraíso do Pica-Pau ia ter mulheres, barcos, né? Frango assado e tal. O paraíso de outros é um pouco diferente, né? Cada um ali tem um paraíso. O meu ia incluir várias coisas, livros, não ia ter futebol, não ia ter política, não ia ter várias coisas. O paraíso de cada um é o paraíso de cada um. Embora seja a mesma palavra, né? E só para exemplificar que na hora em que você tem liberdade para pensar ou para criar alguma coisa, você acaba colocando naquilo muito do que é seu, do que é da sua cultura, da sua história, né? E eu acho que foi isso que aconteceu com o nosso amigo Orkut. Então tá, ok, o Orkut desenhou aquilo com cabeça de Orkut. Então vamos pensar agora, por um momento, uma coisa que foi desenhada provavelmente com cabeça de americano. Pensa num Facebook da vida. Como é que você se define no Facebook? Bom, eu estudei, eu falo, eu trabalho, eu faço, iPhone, iPad, né? Quer dizer, tudo eu, né? Por quê? Porque a cultura americana não é, eu tenho certeza que isso não vai soar estranho para ninguém, mas é uma cultura muito baseada no indivíduo, naquilo que você faz, né? Ok. Vamos pensar no LinkedIn, onde você estudou, as empresas que você trabalhou, as línguas que você fala, eu falo, eu faço. Certo? Certo. Agora vamos dar uma olhada, vamos pensar um pouquinho, pelo menos como era originalmente o seu perfil, ou o perfil de qualquer pessoa no Orkut. O que tem ali? A opinião das pessoas a seu respeito, e normalmente babação de ovo, né? O cara, é o melhor amigo do mundo, o melhor irmão do mundo, eu amo ele, etc, etc, etc. As comunidades a que você pertence, né? Quer dizer, você se expressa através do pertencimento. E também, normalmente, fotos muito legais e muito bacanas mostrando o quanto você é um cara bem-humorado, divertido, socialmente integrado e tal. Veja o contraste entre um perfil, né, construído na base da pressuposição
de que um indivíduo é alguém, né, uma pessoa única, né, um indivíduo que faz, né, que tem lá, né? E essa do Orkut, em que você tem alguém, você se define pelo olhar dos outros, você se define pelo pertencimento social, né? Você se expressa de maneira a parecer simpático, adequado, né? Enquadrado. Por que isso? O Orkut era carente? Não, porque muito provavelmente, e eu vi mais ou menos de perto, eu estive na Turquia já, a cultura turca, ou a sociedade turca, ou pelo menos a cultura turca a qual ele pertencia, talvez seja muito familiar para nós, ou seja, baseada não tanto no eu, mas no pertencimento a grupos, baseadas não só na sua singularidade, mas na conformidade ao que existe, né? Em que mais importante do que qualquer outra coisa é o pertencimento a coisas sociais, né? Eu acho que ele colocou isso instintivamente, intuitivamente, porque na cabeça dele é assim que funciona. E não só na cabeça de Duque, tem inúmeras outras culturas pelo mundo que também se definem da mesma maneira, né? O mundo não é todo igual, né? Se a gente pegar, mesmo se a gente circular no Brasil, não precisa nem tão longe, se você pega a maneira como as pessoas se comportam, se definem e são felizes em Curitiba, não tem nada a ver com as pessoas se comportam, se definem e são felizes em São Paulo ou em Salvador, né? Então, a minha tese para o Orkut ter inicialmente feito tanto sucesso aqui, embora a interface fosse feia, embora a usabilidade fosse tosca, embora tivesse em inglês, imagina, né? Você tem que rasgar todos os seus manuais, né? Porque você está oferecendo um produto que em princípio está com tudo errado, né? Imagina, usado por pessoas monoglotas, né? Que essas pessoas monoglotas de uma hora para outra adicionam ao seu vocabulário a palavra scrap, né? Então a adoção de uma coisa que era, que funcionava mal, que dava pau toda hora, mais ou menos como o Twitter também começou não só com uma interface muito tosca, mas também com um desempenho muito ruim. O Orkut também nasceu ali tropeçando, né? E bombou, né? A minha tese, volto a reforçar, é que isso se deve ao acaso absoluto, de novo, porque não foi um projeto desenhado, não foi a genialidade de ninguém. Eu tenho certeza que o próprio pessoal deve ter ficado absolutamente surpreso, né? Talvez chocado, intrigado por que aquilo fez tanto sucesso no Brasil e não necessariamente nos Estados Unidos, né? E isso se deve, sobretudo, a questões não técnicas, não de design, ou seja, o que for design visual pelo menos, mas uma questão cultural. Na verdade tem um design embutido aí, na verdade foi um design um pouco intuitivo, involuntário, mas é um design de experiência, né? Talvez se ele tivesse inicialmente falado, olha, eu quero fazer um produto para aquela audiência, como é que aquela audiência pensa, como é que ela sente, como é que ela se enxerga, né? Se ele fosse fazer um produto com antropólogos, né, ajudando, pedagogos, o diabo a quatro, talvez ele também fizesse, ele desenhasse um certo universo, né, uma certa experiência que fosse aderente, que fosse adequada, que fosse atraente para um certo tipo de cultura. Nesse caso específico, volto a dizer, acaso, né? Felicidade do acaso. Isso resgata para mim duas questões interessantes, né? A primeira delas, que é uma tese minha também, que na verdade toda cultura se apropria dessas tecnologias à sua imagem e semelhança, né? A gente é uma coisa meio antropofágica, a gente vê uma coisa nova, tenta não necessariamente se transformar, mas tenta ver como é que você consegue usar aquilo para ir mais longe no seu jeito de ser, né? Uma coisa bastante antropofágica mesmo. Essa é a minha primeira tese, e que desmonta a tese mais geral de que a tecnologia faça algum sentido por si só. Não faz, né? Quem dá sentido são as pessoas, e o sentido que as pessoas dão é normalmente muito surpreendente. A segunda questão que isso levanta para mim é pensar o design não só, de novo, segundo preceitos universais ou clássicos ou acadêmicos, etc. e tal, mas pensar no design de uma experiência. Essa experiência ela tem que levar em conta aspectos que são profundamente culturais, que são geracionais, que são sociais. Isso faz toda a diferença,
né? Eu já trabalhei em empresas que tinham antropólogos rodando pelo mundo para tentar entender como cada cultura se relacionava com a tecnologia, né? Eu acho que, em último lugar, isso para mim resgata algo que para mim é muito importante nesse universo aparentemente tecnológico, né? Que na verdade não é, né? A racionalidade é o que menos manda, né? Não é surpresa, você pega o mercado de ações, que parece uma coisa tão racional, profundamente racional. Você pega o mercado de, sei lá, marcas, também racional. A tecnologia também está mostrando que mesmo nos zeros e uns aí, a gente consegue ser humano, demasiadamente humano, né? Então, reforça só a minha tese final, só para encerrar esse papo aqui, de que se você quiser, né, ter a mínima chance de fazer alguma coisa relevante, eu acho que vale a pena, mais do que ser mais um cara que domina a tecnologia, mais um cara que conhece tudo que está acontecendo, das tendências, etc. e tal, é conhecer profundamente uma audiência específica. O que é importante, como é que ela funciona, o que ela espera, como é que você vai ser relevante. Isso não necessariamente é técnico, eu não sei que escola ensina isso, né? E eu acho que é disso que o mercado está sentindo falta. Mas são outros 500, a minha tese está aqui, espero que você tenha gostado. René de Paula Júnior falando, grande abraço, 1, 2 e...